Gravação iniciada. Vamos começar a nossa aula. Começar a aula vai para o YouTube. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu joinha. O seu like ajuda bastante aos nossos vídeos aqui a alcançarem o maior número de pessoas quanto possível. Compartilhe com seu amigo, aquele que você acha que pode aproveitar bem desse momento de aula, né? E também do nosso curso. Há outros vídeos seguindo aqui a lógica, né? Existem aí os módulos que a gente já postou. E agora a gente também vai começar o terceiro módulo do nosso curso. Vamos começar aqui a entender um bocado sobre bibliologia. Até enrolei a língua. Bom, a gente já terminou na aula passada sobre, né, a visão pós-modernista, né, e também a análise, né, do pensamento pós-modernista através das outras visões religiosas que têm a ver muito com o crescimento, ou melhor, o enriquecimento do pensamento ateísta, ou do pensamento que vai contra, né, os princípios cristãos. Então, a gente já terminou aquela parte da visão apologética, e agora a gente vai entrar mais na questão mais doutrinária, né, do que nós entendemos sobre fé e sobre palavra. E nada mais justo do que começar tudo isso através da bibliologia, que nada mais é do que o estudo mais aprofundado das escrituras e da veracidade das escrituras, né? A gente vai começar aqui nessa primeira parte estudando sobre as diferentes formas com que Deus se comunica com o homem, né, através da sua palavra e através dos seus símbolos. No caso aqui, o maior símbolo, né, na palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, que foi ele a profecia que encarnou, né? E também sobre o relacionamento de Deus com os profetas, através dos profetas foi com que ele falou com o povo, né? Não falou diretamente para o povo em si, mas falou através da boca dos profetas. E também nos seus decretos, né? Nas suas palavras de poder e de autoridade. E também a gente vai explicar um bocado, né? Vai explanar um pouco sobre como surgiram os cânones, né? Do Novo e Antigo Testamento. A gente vai entender um bocadinho de como foi que foram escolhidos esses livros para que chegassem a esse conhecimento dos 66 livros que nós temos hoje, né, na nossa Bíblia cristã. Então, começando, né, a palavra de Deus como uma pessoa, Jesus Cristo. Às vezes a Bíblia se refere ao Filho de Deus como a palavra de Deus. Em Apocalipse 19:13, João vê o Senhor ressuscitado, Jesus no céu, e diz, e seu nome é a palavra de Deus, né? Da mesma forma, no início do Evangelho de João, lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está lá em João 1:1. É claro que João está aqui falando do Filho de Deus, porque no versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Esses versos, e talvez 1 João 1:1, são os únicos casos em que a Bíblia se refere a Filho de Deus como o Verbo, ou a Palavra de Deus, de modo que este uso não é comum. Mas isso indica que o membro da Trindade é o Deus, o Filho, que especialmente na sua pessoa, tanto nas suas palavras, tem o papel de comunicar o caráter de Deus e expressar a vontade de Deus. Quando a Bíblia aponta, né, Jesus Cristo como a palavra ou o verbo, a gente vai lembrar um bocado de por que está escrito assim, que é justamente por causa da tradução do grego, né? No grego, a palavra logos, que aparece exatamente nessa passagem, ela significa basicamente o verbo, né? Se nós analisarmos com um pouco mais de precisão sobre o que significa o próprio Jesus ter o significado do verbo, nós vamos lembrar que grande parte, né, do anúncio de Cristo antes de que Cristo chegasse foi basicamente baseado nas palavras, né? Foi a palavra que Deus estabeleceu já no Éden, né, na queda do homem, quando ele decidiu dar a sentença do homem, da mulher e da serpente,
A primeira palavra que ele utiliza ali para anunciar o seu filho era justamente do fruto da mulher, né? Onde ele é tratado como fruto da mulher e através daquela palavra o plano, né, já se concretizou, né? Ou seja, a história fez com que a promessa de Deus através daquela sentença que ele deu à serpente fosse cumprida e a partir da semente da mulher nasceu o Filho de Deus, o Jesus Cristo através de Maria e tal. Então, nós notamos que a palavra de Deus, né, já se cumpriu através de Cristo, onde ele anunciou Jesus no início, no Éden, e também quando ele trouxe Jesus ao meio dos homens, fazendo com que a palavra encarnasse, por isso que ele vai dizer que o verbo estava com Deus, ou seja, o plano, né, de salvação, através do qual Jesus Cristo fazia parte do anúncio, né, da palavra de Deus, ele estava com Deus, ou seja, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus porque justamente por ele estar, né, junto ao Pai e fazer parte da mesma essência, ele era a comunhão, né, entre o Filho e o Pai, eram idênticas, iguais, então ele assim fazia-se a unidade, né, com Deus, por isso que ele era Deus também. Então, nessa questão sobre como Jesus se apresenta, né, na palavra de Deus como o verbo, a partir do Evangelho de João, a gente já percebe um bocado de porquê que João foi inspirado a escrever dessa maneira, né? Continuando. A palavra de Deus como voz de Deus, né? Os decretos de Deus, que a gente vai entender um bocado de como funciona essa questão dos decretos. Às vezes, as palavras de Deus são moldadas pelos poderosos decretos que fazem coisas acontecerem ou fazem as coisas virem à existência. E disse Deus, haja luz e houve luz. Está lá em Gênesis 1:3. Deus mesmo criou o mundo animal através das suas palavras poderosas. E disse Deus, e Deus disse, que a terra produza seres vivos, animais silvestres e répteis, segundo a sua espécie. Está lá em Gênesis 1:24. Assim, o salmista pode dizer, pela palavra do Senhor, os céus foram criados e o sopro de sua boca e as estrelas. Está lá em Salmo 33, versículo 6. Algumas palavras poderosas e criativas de Deus são frequentemente chamadas de decretos de Deus. Um decreto de Deus é uma palavra de Deus que faz algo acontecer. Estes decretos de Deus incluem não apenas eventos da criação original, mas também continuada existência de coisas, porque em Hebreus 1:3 nos diz que Cristo está constantemente sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, em todo o tempo, né, o anúncio de Cristo e a promessa de Cristo e a encarnação de Cristo, ela fez com que toda a consequência, né, do anúncio de Cristo fosse cumprida através dele quando ele habitou entre nós justamente para nos tirar a condenação eterna, porque enquanto o diabo quis fazer com que a corrupção entrasse na terra para que nós fôssemos levados todos ao caminho do inferno, Deus, em sua sabedoria, que sobrepõe todas as coisas, ele fez com que os planos do inimigo, né, de tentar corromper a criação de Deus, caíssem por terra a partir do prenúncio, né, de Cristo, através da sentença da serpente e através do cumprimento da sua palavra, quando Cristo habitou entre nós, se sacrificou e através do seu sacrifício ele fez com que realmente ele pisasse a cabeça da serpente, né? E a serpente só lhe conseguiu ferir o calcanhar, realmente, que foi pregar Jesus numa cruz, né? Nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, como disse também o profeta Isaías que iria acontecer. E assim, ele mostra que toda a sustentação das coisas criadas só estão assim graças à sentença, né, que Jesus Cristo cumpriu em nosso lugar através do prenúncio que Deus revelou através de Cristo. Então é ele que tem sustentado todas as coisas através da sua palavra poderosa. E quando ele fala a sua palavra poderosa, é a palavra do próprio Deus, já que ambos, né,
são a mesma essência e são de mesmo conhecimento, são da mesma classe, né? Não é que eu esteja tentando separar muito a essência de Deus do Filho, né? Mas entendendo em miúdos, é justamente mostrando que Deus e Jesus Cristo são apenas um, né? Então a gente coloca o entendimento sobre esse parâmetro. Palavra de Deus para a comunicação pessoal, né? A comunicação direta de Deus como pessoa na Terra está documentada em diversos momentos na Bíblia. No Gênesis, Deus instruiu Adão sobre as árvores no jardim e, posteriormente, proferiu as palavras de maldição após o pecado. Na entrega dos Dez Mandamentos, comunica-se diretamente com seu povo, assim como no batismo de Jesus. Quando sua voz foi ouvida no céu, em todas estas graças, os ouvintes refletiram a autoridade divina absoluta das palavras, sendo que descrer ou desobedecer constituía pecado. Embora expressas em linguagem humana compreensível, estas palavras mantêm integralmente seu caráter divino. Alguns teólogos argumentam que a linguagem humana, por sua imperfeição, limitaria a autoridade das mensagens divinas. Contudo, as passagens bíblicas demonstram o oposto. As palavras de Deus, independente do meio de comunicação, conservam autoridade absoluta e exigem completa obediência. Então, para entender um bocado de como é que funcionou a questão da transmissão da palavra de Deus através da comunicação pessoal, né? Primeiro, o que aconteceu foi que Jesus, ou melhor, Jesus não, mas que Deus ele se comunicava com o homem através de Adão. E através da sua comunicação direta, Adão ele tinha conhecimento da palavra de Deus, porque ouvia diretamente de Deus, e a partir das suas ordenanças ele tinha as diretrizes para se cumprir, né? Ele sabia exatamente o que deveria fazer, porque o próprio Deus havia lhe dado uma diretriz. Quando o próprio Deus ele fala, não coma daquela árvore do bem e do mal, porque se você comer daquela árvore, um dia morrerá. Aquele decreto, né, que ele deu para Adão já era uma ordenança. Então, a partir daquele momento, a palavra de Deus já se instalou, né, na existência, na habitação do homem, e a partir daquele momento ele já tinha em si uma parte da palavra de Deus. E a palavra de Deus que ele tinha era a ordenança de Deus que ele tinha dado diretamente a ele de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Entre outras situações onde o próprio Deus ele conversava com Adão de maneira que a gente conversa com um amigo próximo, né? Diretamente, né? De maneira linear. E depois, o que aconteceu foi que o próprio Deus ele começa a se comunicar com o homem através da, da sua interação com os profetas ou com as pessoas a quem ele escolhe para ter um relacionamento, né? E que depois disso aconteceu com Abraão, que ele chamou Abraão diretamente, pediu para que ele se retirasse, né, da sua terra e da sua parentela, e assim ele saísse, né, dali do meio da parentela dele, fosse para a terra onde Deus o havia enviado. Ele nunca havia visto Deus e nem mesmo tinha conhecimento do próprio Deus. O próprio Deus se revelou a ele, fez com que ele se tornasse o pai de multidões, né, o pai da fé, porque ele ouviu diretamente a voz de Deus e seguiu sem nenhum tipo de preconceito ou sem nenhum tipo de impedimento que o fizesse descrer nas palavras que ele havia ouvido, né, do próprio Deus. E depois disso a gente vê ele se relacionar com Moisés, e através de Moisés ele recebe os 10 mandamentos, transmite ao povo, e através desse momento a palavra de Deus ela se instala, né, na existência humana através das palavras que ele mesmo escreveu a punho, né, nas pedras das tábuas da lei, entregues a Moisés. Então, nós vemos que a palavra de Deus ela vai começando a se comunicar com o ser humano de maneiras mais divergentes. No início era mais pessoal, depois foi se tornando um bocado mais transmitido via tradição oral, por assim dizer. Porque as pessoas que tinham, né, a comunicação direta com Deus transmitiam, né, as palavras de Deus através do que ele falava diretamente com eles, e assim eles transmitiam ao povo para trazer a mensagem de Deus de maneira mais direta, né, uma forma mais descomplicada. Então a gente nota que a palavra de Deus, na sua voz, ela começa a se comunicar com o homem dessa maneira.
E através das tradições orais e através dos escritos que foram elaborados após, né, a criação da lei mosaica, Deus vai se comunicando com o homem através do conhecimento dos profetas, né? E os profetas, eles começam a transmitir diretamente de Deus a sua mensagem com uma autoridade que estava acima de qualquer suspeita, porque eles, como profetas, eles tinham, né, a total conhecimento ou a total autoridade que o próprio Deus tinha. E a partir daí que o ser humano ele começa a interagir mais com Deus através dos profetas, que é o próximo assunto que a gente vai abordar. Agora, a palavra de Deus como discurso pronunciado por lábios humanos, né? Na Bíblia, Deus também se comunicava através de profetas, mantendo a mesma autoridade divina, mesmo quando transmitido por vozes humanas. Em Deuteronômio 18, Deus promete a Moisés que levantará um profeta, colocando suas palavras na boca dele, e adverte que aqueles que não ouvirem essas palavras serão julgados. O profeta que fala falsamente em nome de Deus seria condenado à morte. Essa mesma autoridade divina é reafirmada com Jeremias e outros profetas, como é evidenciado em diversas passagens bíblicas. Qualquer pessoa que alegasse falar em nome do Senhor, sem ter recebido a mensagem, era severamente punido. Assim, as palavras proféticas mantinham a autoridade e a veracidade equivalentes à comunicação direta de Deus, sendo que descrer ou desobedecer estas palavras tem que descrer ou desobedecer ao próprio Deus. Ou seja, quando Deus ele começa a se revelar através dos profetas, ele entrega também a questão da autoridade profética, né? O camarada que se fosse chamado pelo próprio Deus para ser um profeta e começasse a falar fora, né, da vontade de Deus ou fora, né, da ordem que Deus haveria de dar ou das palavras que o próprio Deus daria a esse profeta, a essa pessoa, ele seria sim severamente punido, né? Se não pelos homens, ia ser severamente punido pelo próprio Deus, como a gente vê com Balaão, né, quando aconteceu de ele daquela profecia lá que foi meio profetada, e quando ele estava saindo da cidade, o anjo já estava esperando ele para cortar-lhe a cabeça, e a jumenta, elas, vendo que o Balaão estava chegando perto da espada, já começou a tremer na base e já disse, rapaz, eu não vou atravessar depois daqui não. E quando o Balaão começa a cutucar a jumenta para que ela comece a andar de novo, a jumenta, enfim, fala diretamente com ele, rapaz, eu não vou porque tem um anjo bem aí com a espada na mão, doido para cortar a tua cabeça. E é nesse momento que a gente nota que os profetas, quando não são bem direcionados pelo próprio Deus, ou quando não são diretamente acionados pelo próprio Deus a trazer uma mensagem às pessoas, eles são severamente punidos. E através dessa autoridade, através dessa imposição, né, que o próprio Deus tinha sobre seus profetas, as pessoas tinham a certeza de que aquilo que os profetas transmitiam vinha, né, da vontade de Deus. Quando não era alguma coisa que Deus havia entregue, com certeza ele seria punido pelas suas palavras. Então as pessoas não se preocupavam muito com essa mensagem transmitida pelo profeta, porque sabiam que se depois do que ele falasse, Deus não cumprisse aquilo que ele falou através da boca do profeta, certamente o profeta pagaria o preço. E se ele pagasse o preço, as pessoas saberiam que não foi o próprio Deus que falou, e sim o profeta de próprio cunho. Então, através das palavras que os próprios profetas transmitiam às pessoas, tudo aquilo que foi registrado depois pelos profetas também foi associado à mesma autoridade de Deus, como se fosse o próprio Deus que tivesse dito. Então, quando os profetas eles foram compelidos ou inspirados pelo próprio Espírito de Deus para que eles registrassem algum tipo de mensagem em uma carta, ou num livro, ou o que quer que fosse, eles saberiam que as palavras que foram escritas ali pelos profetas eram as palavras do próprio Deus. Então, eles tinham já a certeza de que tudo aquilo que fosse transmitido pelos profetas, mesmo material ou imaterial, vinha da parte de Deus. Por isso que o Antigo Testamento, nos seus livros, principalmente os livros dos profetas, são tratados como uma veracidade indelével, justamente porque o próprio Deus ele se comunicava com os profetas e através dos profetas eles tinham a autoridade plena, né, para mostrar que era a palavra de Deus sendo transmitida.
Palavra de Deus como forma escrita, né? A Bíblia. A Bíblia apresenta exemplos de palavras de Deus sendo registradas por escrito, começando com os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra pelo próprio Deus. Moisés também escreveu a lei e tentou sua leitura periódica para todo Israel, depositando o livro junto à Arca da Aliança. Posteriormente, outros como Josué, Isaías e Jeremias também registraram suas palavras divinas. E no Novo Testamento, Jesus prometeu que o Espírito Santo ajudaria os discípulos a gravar as suas palavras. Embora escritas por humanos em linguagem comum, estas palavras mantêm autoridade e verdade absoluta, sendo que desobedecê-las constitui um pecado grave. O registro escrito trouxe 3 benefícios principais: preservação, mais precisa para gerações futuras, possibilidade de estudo detalhado para melhor compreensão e maior acessibilidade às palavras de Deus, sem diminuir a sua autoridade ou veracidade. Basicamente, a gente só tem, né, o nosso registro bíblico, a nossa Bíblia Sagrada, tudo aquilo que a gente tem acesso sobre a palavra de Deus que foi escrito, foi o próprio Deus que fez com que essa inspiração chegasse até nós. Tudo aquilo que nós temos acesso através da Bíblia hoje foi inspirado por Deus e foi preservado pelo próprio Deus, para que essas palavras chegassem a nós. Então, tudo aquilo que nós temos escrito, né, como mensagem do próprio Deus, para que nós tivéssemos chance de estudar, ou tivéssemos chance de entender como Deus vem se relacionando com o homem, ou se relacionando com a criação, de forma a salvá-la da própria condenação, nós só temos, né, esse benefício e esse beneplácito por causa do Espírito de Deus que fez com que essas palavras fossem preservadas através dos profetas, dos escribas, das tradições orais, tudo que foi transmitido através da história, né? Falando sobre o relacionamento de Deus com o homem, tudo isso foi graças ao Espírito de Deus que preservou toda essa informação para que fosse trago a nós de uma maneira que nós pudéssemos estudar detalhadamente, pudesse se debruçar, pudesse meditar naquilo que o próprio Deus está entregando a nós como informação para a salvação das nossas vidas. Agora vamos falar um pouco sobre os cânones, né? A gente vai falar agora, entender como foi que funcionou essa questão dos cânones, a separação dos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? O que pertence à Bíblia e o que não pertence a ela, né? Concluímos, então, que é essencialmente nas palavras escritas de Deus, na Bíblia, em que vamos dedicar a nossa atenção. Antes de fazê-lo, no entanto, devemos saber que os escritos pertencem à Bíblia, devemos saber o que os escritos, quais escritos pertencem à Bíblia e quais não, né? Isso refere ao cânon da Bíblia, que pode ser definido da seguinte forma: o cânon da Bíblia é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. A palavra da Escritura, as palavras da Escritura são palavras que nos alimentam a nossa vida espiritual. Assim podemos reafirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel em referência às palavras da lei de Deus. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se desobedecerem a elas, terão... Aliás, se obedecerem a elas, terão vida longa na terra, na qual tomarão posse quando atravessarem o rio Jordão. Está lá em Deuteronômio 32 e 47. A determinação exata do alcance do cânon da Bíblia é, portanto, de suma importância. Para confiar e obedecer a Deus absolutamente necessário ter uma coleção de palavras que temos a certeza que são as próprias palavras de Deus para nós. Se houver qualquer seção da Bíblia em que iríamos duvidar se essas são as palavras de Deus ou não, teríamos autoridade divina absoluta e confiança neles, tanto quanto a confiança em Deus. Basicamente, mostrando que todos os livros, né, que nós temos separados na Bíblia são meio que a nossa forma de criar um manual. Né? Um manual que eu digo é aquilo que está bem organizado de uma forma que a gente consiga perceber como se relaciona Deus com o homem e como, né, as suas palavras ou através dos seus decretos eles vão fazer com que nós sejamos redimidos ou não. Né? Basicamente é isso. Mas continuando aqui a leitura,
O cânon do Antigo Testamento. O cânone bíblico teve início com os 10 mandamentos, escritos por Deus em tábuas de pedra, que foram depositados na Arca da Aliança. A coleção cresceu com Moisés, que, através de textos adicionais, incluindo Deuteronômio e outros livros do Pentateuco, Josué também contribuiu registrando no livro da lei de Deus, apesar da exigência contra adições, por ter autorização divina. Outros profetas, como Samuel, Natã, Gade e Isaías, continuaram expandindo os escritos sagrados. O processo de escrita encerrou-se por volta de 435 a.C. Isso aqui foi quando foi escrito o livro de Malaquias, né, que foi o último profeta antes, né, do período em que Deus deixou de se comunicar diretamente com o homem e assim cessando, né, os profetas sobre a terra, até que viesse o próprio Jesus Cristo. Com os últimos textos de Malaquias, Esdras, Neemias e Esther. A literatura judaica posterior e o historiador José confirmam que não houve mais adições consideradas divinamente inspiradas após esse período. O Novo Testamento demonstra acordo com esse cânone, citando mais de 295 vezes com autoridade divina, sem referenciar os apócrifos. Estes livros apócrifos, incluídos posteriormente pela Igreja Católica em 1546, que esse ano aqui foi o ano em que aconteceu o Concílio de Trento, que foi exatamente o concílio em que a Igreja Católica, ela meio que entrou em conflito direto com a fé protestante, fazendo com que os livros apócrifos que são conhecidos na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que é o cânone da Igreja Católica, tivesse a adição de alguns outros livros que nós não temos na nossa Bíblia Sagrada, né, que é o caso do livro de Judite, o livro de Tobias, o livro da Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, e outros livros que, se você começar a folhear uma Bíblia católica, você vai notar que existem alguns livros com um nome bem esquisito, né? Por exemplo, o próprio livro de 1º, 2º e 3º Macabeus, né, que são livros que, se você for analisar a questão histórica, são riquíssimos, né, que tem muito registro histórico daquilo que aconteceu no período em que cessou, né, a transmissão de palavras de Deus para os profetas, tanto que o próprio livro de Macabeus, ele anuncia que não faz parte do registro bíblico, não está dentro dos pergaminhos bíblicos, ele se intitula como um registro histórico, né, como se fosse um arquivo, onde os macabeus eles começam a procurar por profetas em qualquer lugar que pudesse receber, né, a palavra de Deus e pudesse entregar ao povo de Israel, que foi justamente no período em que Alexandre o Grande tinha começado a sitiar a cidade de Israel, e Alexandria já fazia o seu sítio, né, em Israel, e a partir daquele momento eles esperavam que Deus levantasse algum profeta para que ele desse alguma instrução de como sair, né, das mãos dos alexandrinos. Então, nesse momento, foi que aconteceu o grande embate, né, dos macabeus, a guerra dos macabeus, onde eles tentaram, de todas as maneiras, lutar contra o sítio, né, dos alexandrinos, e através dos seus registros históricos nós temos noção do que aconteceu naquele período ali, mas, no entanto, os livros de Macabeus eles não fazem parte do cânone bíblico justamente porque eles possuem muitos erros factuais que são completamente descartáveis, né, para o uso bíblico, porque entra em conflito direto justamente com algumas informações que nós temos biblicamente anunciadas em outros livros. Enquanto a nossa coleção de 66 livros ela não entra em conflito em momento nenhum de informação, muitos desses livros que foram adicionados posteriormente, né, na Bíblia da Igreja Católica, eles entram em conflito direto, tanto em questão doutrinária, como em questão de fatos históricos. O próprio livro de Judite, ele anuncia uma coisa escabrosa que ela fala sobre Nabucodonosor ser rei dos assírios. E, na verdade, não foi, né? Nabucodonosor era rei dos babilônios. Então, são erros como esse que fazem com que o livro perca a sua credibilidade, porque ele começa a anunciar coisas que não fazem muito sentido.
Então, continuando aqui a leitura, é importante lembrar que nenhum livro dos apócrifos é tratado como canônico, e os livros de Macabeus explicitamente dizem que estão fora dessas escrituras, como eu já falei antes. O próprio livro de Macabeus ele já anuncia que é basicamente um livro de arquivo, é um livro histórico, algo que faz parte da história dos judeus, mas não faz parte do cânone bíblico, ou não faz parte das escrituras sagradas. Eles mesmos não se consideram como escritura sagrada. Similarmente, em 367 d.C., quando o líder da igreja, Atanásio, bispo de Alexandria, a Pascual Carta fez uma lista de todos os livros do nosso atual cânon do Novo Testamento e os livros do nosso atual cânon do Antigo Testamento, exceto Esther. Ou seja, esse bispo aqui, que foi o bispo Atanásio, ele, quando criou, né, o primeiro cânone bíblico, ele fez com que todos os livros fossem incluídos, menos o livro de Esther. Ele também mencionou alguns outros livros apócrifos, como a Sabedoria de Salomão, a Sabedoria de Siraque, Judite e Tobias, e disse que estes não foram realmente incluídos no cânon. Ou seja, o próprio bispo Atanásio, que foi um dos primeiros bispos da Igreja Católica, ele já disse que eles não foram realmente incluídos no cânon, mas os quais apontam para locais de leitura e ajudam historicamente, e que desejam instrução na palavra da santidade. No entanto, outros líderes da igreja primitiva efetivamente citaram vários desses livros como escritura. Ou seja, as próximas lideranças católicas começaram a mencionar esses livros que foram tratados como apócrifos como a escritura já depois do Concílio de Trento, que foi em 1546. Por quê? Quando o Concílio de Trento aconteceu, eles fizeram com que boa parte das informações dos livros apócrifos fosse englobada na Bíblia, que é utilizada pela Igreja Católica hoje, porque esses livros tinham muita informação que davam um parecer de desculpa, né, para a Igreja Católica para fazer o que já fazia, né, que a Igreja Católica ela fazia a venda das indulgências, e falava sobre a questão das esmolas e tudo mais, e tudo isso era meio que amparado pelos livros apócrifos, aos quais eles quiseram colocar realmente no cânon do Antigo Testamento. Como, por exemplo, você vai pegar o livro de Judite, e no livro de Judite e o de Tobias, eles justificam, né, o engano, justificam mentir. Ou seja, eles dizem que a mentira ou o engano, eles são passíveis só de uma penitência pelo pecado, e essa penitência geralmente paga com as rezas. Né? É tanto que quando você se confessa diretamente com o padre, fala o que aconteceu, se você tiver mentido, ou tiver enganado alguém, o padre ele tem uma tabela de penitências que você tem que pagar. Geralmente são penitências pagas com rezas. Né? Ele dá um número de rezas que você tem que fazer para pagar a penitência pelo engano. Né? E também no livro de Macabeus, com relação a alguns problemas de registro histórico de local, porque existem alguns locais que eles contam, né, nas escrituras dos Macabeus que não fazem muito sentido com relação à localização geográfica, e também com relação ao livro de Baruque, por exemplo. O livro de Baruque, ele fala que as esmolas, elas justificam, né, os pecados do homem, ou seja, se você der esmolas, você vai estar pagando alguns dos seus pecados, entre outras situações em que a gente sabe que não faz o menor sentido. O livro de Judite também fala sobre a questão do purgatório, né, em que os mortos eles podem ser purificados, né, de ir para o inferno se os vivos começarem a orar pelos mortos, ou até nos livros da Sabedoria de Siraque também falam sobre a questão dos mortos levarem, né, algumas das suas orações ao próprio Deus, utilizando a informação de que os mortos eles têm essa capacidade, é tanto que é um dos motivos pelos quais a Igreja Católica começa a canonizar pessoas, fazendo com que os santos sejam a personificação mais adequada para levar as suas orações para Deus, né? Enquanto nós já entendemos que quem faz o nosso filtro de oração o próprio Espírito Santo, que recebe as nossas orações e dá um trato, né, naquilo que a gente fala, e deixa de levar aquele tanto de besteira que a gente começa a falar na oração,
e traz a oração certinha de como é que ela é para ser na frente de Deus, a Igreja Católica começou a entender que quem levava essas orações eram as pessoas consideradas santas, né? Porque eram pessoas justas o suficiente para serem vistas como pessoas capacitadas a trazer essa mensagem diretamente para Deus. Então é nessa forma que eles dizem que veneram, né, as imagens. Eles não a adoram. O problema é justamente porque a questão do adorar e o venerar terem uma diferença muito gritante na questão do significado, mas na questão da prática, a prática ela difere completamente daquilo que eles falam. Porque eles dizem que só veneram, no entanto, a gente vê nitidamente que eles estão a adorar. Porque eles têm mais respeito ou têm mais veemência pela imagem que eles estão testemunhando ali feita de gesso, do que pelo próprio Deus, a quem eles querem entregar as suas orações nas mãos desses santos, para que os santos levem essas orações a Deus. Então a gente nota que há uma diferença gritante entre eles dizerem que eles só veneram e a gente notar nitidamente que eles estão adorando imagens. Por isso que nós não percebemos o porquê que eles têm essa capacidade de adorar imagens e esculturas, enquanto a própria Bíblia fala que isso é condenatório. E a gente também nota que há uma ignorância muito grande da nossa parte quando a gente não entende o porquê que isso acontece. Né? E a gente está entendendo isso agora, sabendo o que significa cada um desses livros apócrifos aqui que está colocado dentro da Bíblia Católica e entendendo um bocado de o que é falado nesses livros apócrifos para que eles se comportem dessa maneira. Né? Então, é para que vocês entendam mais ou menos o porquê que existem esses livros apócrifos e o conteúdo de alguns desses livros. E esses livros aqui só foram incluídos justamente porque no Concílio de Trento eles não tiveram a pachorra de aceitar as informações que a Igreja Protestante tinha a oferecer, mostrando que a Igreja Católica cometia atos que não faziam parte do conhecimento moral bíblico. Então, o que eles quiseram fazer foi dizer que a Igreja Católica tinha autoridade máxima para dizer que poderia adicionar ou tirar alguma coisa da Bíblia, ou tirar ou adicionar alguma coisa do cânone bíblico, e adicionaram justamente esses livros para justificar alguns dos seus atos, tanto a venda de indulgências, como também a cobrança de esmolas, como também outras questões sobre a doutrina católica, a católica romana, que nós não seguimos, com relação à oração pelos mortos, né, fazendo com que os mortos fossem tirados do purgatório para serem levados ao outro lado, passando para o céu, entre outras informações. Então, é basicamente isso que a gente começa a entender sobre a questão de por que, né, o cânone católico é diferente do cânone protestante. Então, existem inconsistências históricas doutrinárias em vários desses livros. E. J. Young descreve: não há marcações sobre esses livros que testemunhem uma origem divina. Judite e Tobias contêm erros factuais, cronológicos e geográficos, ou seja, mais do que eu já tinha dito antes. Estes livros justificam a mentira e tornam a salvação dependente de obras de mérito, ou seja, se você fizer obras que beneficiem, né, a sociedade de alguma maneira, a sua forma de se doar, né, para a sociedade faz com que você se torne alguém passível de entrar no céu, né? Ou seja, as suas ações começam a justificar os seus pecados. Então você começa a se tornar menos propício a obedecer a Deus de maneira mais adequada, porque você sabe que se você agir, né, de maneira que agrade a Deus no trato com os pobres ou com ações que realmente façam com que as pessoas vejam que você é uma pessoa boa, você começa a se safar um bocado daquilo que você faz pecando. Né? Então, Judite e Tobias, que são livros que justificam essas coisas. Também o livro de Eclesiástico e Sabedoria de Salomão. Cuidado que Eclesiastes, que está no nosso cânone, no cânone protestante, não tem nada a ver com o livro de Eclesiástico. São coisas diferentes. Apesar do nome ser muito parecido, são coisas diferentes. As informações são muito diferentes.
Eclesiástico e Sabedoria de Salomão inculcam uma moralidade baseada na conveniência. Sabedoria ensina a criação do mundo como pré-existente de material. Está lá na passagem de Sabedorias 11:17. Eclesiástico ensina que expia a esmola para o pecado. Está lá em Eclesiástico 3:30. Como o mesmo que está escrito aqui no livro de Judite e Tobias, está sendo corroborado lá no livro de Eclesiásticos 3:30, sobre a questão das esmolas. E aqui nesse livro de Sabedoria 11:17, fala de uma informação sobre a questão da criação que tá em comum acordo com o que está escrito no livro de Enoque, por exemplo, onde ele fala que o Deus, para criar, né, o homem, ele já tinha uma matéria, né, ou seja, aquilo que foi criado já anteriormente. Só que, no livro de Enoque, por exemplo, eu que já li o livro de Enoque inúmeras vezes, no livro de Enoque existe uma informação que não bate de acordo com o que está escrito no livro de Sabedoria. Porque o que diz no livro de Enoque é que a matéria que Deus tinha para criar o homem, ela foi subsequente do que aconteceu depois de Deus criar o céu, né? Ou seja, antes ele era o Deus que existia além de toda compreensão de realidade ou de eternidade, era somente ele. E quando ele criou os anjos e criou o céu, a partir do momento em que ele já havia terminado de fazer o que ele já tinha feito com a criação do céu e dos anjos, aquilo que sobrou, né, dos detritos que foram criados através das explosões e tal, e outras coisas que aconteceram antes da criação do céu, criaram a matéria. E a partir dessa matéria foi que ele criou o homem. Né? E é nesse momento que ele diz, haja luz, houve luz, e foram criadas todas as coisas a partir dessa matéria. E a gente vê a interação do diabo com Deus, antes de ser o diabo, e foi a partir daquele momento que a gente também compreende o porquê que Deus ele transmitiu aquela mensagem, né, de condenação à serpente. Mas isso vai ficar para outra ocasião, não vou entrar em muita coisa sobre o livro de Enoque aqui, porque a gente já foge muito do assunto. Mas, enfim. Em Baruque é dito, né, que Deus ouve as orações dos mortos, está lá no livro de Baruque, no seu capítulo 3, versículo 4, e em 1 Macabeus existem muitos erros históricos e geográficos, como eu disse antes. Tem muitas situações em que os próprios escritores que estão lá fazendo o registro dos livros de Macabeus, que têm informações geográficas que estão muito desencontradas, né, com aquilo que a gente tem menção até nos livros do próprio Flávio Josefo, né, que também é da mesma época. Então, o Josefo, como não fez parte, né, das escrituras de Macabeus, boa parte daquilo que Josefo registrou nos seus escritos, que está bem registrado, que está bem feito, não chegou, né, aos ouvidos de quem escreveu os livros de Macabeus. Por isso que a gente nota que há uma discrepância muito grande em questão de erros históricos e geográficos. Mas, enfim, continuando. Agora, falando um bocado sobre a questão do cânone do Novo Testamento. Né? A gente entendeu que no cânone do Velho Testamento, tudo aquilo que entrou no cânone, só entrou no cânone porque fazia parte das menções, tanto de Deus através do seu registro direto, ou seja, através das escrituras do próprio Deus com relação aos 10 mandamentos, e posteriormente a isso, tudo aquilo que foi criado na lei mosaica a partir, né, do registro dos 10 mandamentos, e também com relação aos profetas, porque se o profeta ele tinha a autoridade de Deus para trazer a mensagem ao povo, e se ele não trouxesse realmente a mensagem de Deus, ele era punido por isso, até pelo próprio Deus, então as pessoas têm a noção de que tudo aquilo que o profeta escreveu e registrou tem o seu aparato e o seu amparo, né, de autoridade divina. Então aquilo que ele escreveu tem realmente veracidade, é aquilo que realmente faz parte da inspiração do Deus Criador. Mas o que é que acontece quando a gente passa para o Novo Testamento, em que no Novo Testamento não existe mais profetas, além do próprio Jesus, né? Que o Jesus ele é tratado como profeta, só que ele não se mostra como profeta. Mas os outros livros que foram criados
a partir do Novo Testamento, não são mais livros feitos por profetas, né? Então, agora, como é que isso, né, faz com que as palavras sejam unificadas em um conjunto, né, chamado de Novo Testamento, fazendo com que esse cânone agora ganhe, né, relevância e tenha realmente justificação. Então, a gente vai estudar um pouco sobre isso. O cânone do Novo Testamento se desenvolveu com os escritos dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, para registrar as palavras e ações de Jesus. A igreja primitiva reconheceu esses textos como escrituras, baseando-se na autoridade apostólica e consistência com as escrituras anteriores. Livros como Marcos, Lucas, Atos, Judas e Hebreus foram aceitos por associação com apóstolos ou por sua mensagem divina. A consolidação oficial ocorreu no século IV, com o consenso de que o cânon está completo, pois a revelação de Cristo é final e suficiente. Nenhum livro faltante ou equivocado foi identificado, e a fidelidade de Deus garante que o cânon atual contém tudo que é necessário para a fé. Essa confiança é reforçada pelo testemunho histórico e pela ação do Espírito Santo, que confirma a autoridade dos 66 livros das Escrituras. O cânon considerado fechado permanece inalterado até o retorno de Cristo. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Basicamente, o que aconteceu foi, já que não existe profetas para justificar a questão da palavra de Deus sendo, né, inspirada ou não, a partir do momento em que o próprio Jesus ele faz com que aqueles que andaram com ele comecem a ter a mesma autoridade de Cristo e ele sendo a revelação final de Deus nas Escrituras, feito como o verbo vivo que habitou entre nós, então os apóstolos ganharam a mesma autoridade que os profetas. Então, tudo aquilo que foi escrito pelos apóstolos começou a ter o mesmo peso do que foi escrito pelos profetas. Então, a mesma relevância começou a ser tomada. Então, a partir do momento em que os livros, né, feitos pelos apóstolos começaram a ser criados, eles foram tratados como cânone para o Novo Testamento a partir do momento em que o próprio Espírito Santo começa a inspirar esses homens e começa a entregar a autoridade máxima para que isso seja justificado. No entanto, existem livros que não foram escritos pelos apóstolos, então a gente fica também com aquela pulga atrás da orelha, pensando em como esses outros livros, que não foram escritos por apóstolos, tiveram a mesma relevância, ou tiveram o mesmo peso que os livros proféticos, por exemplo. Então, a gente vai notar que esses livros que não foram escritos diretamente por apóstolos foram tratados como escritura por associação. Isso por quê? O livro de Marcos, ele é tratado como um livro canonizado, justamente porque Marcos, ele era discípulo de Pedro. Então, quando ele começou a andar com Pedro, sabendo da forma como Pedro andava, como Pedro falava, como Pedro escrevia, ele começou a ter uma didática, uma dinâmica muito parecida. Então, aquilo que Marcos escreveu a partir da sua perspectiva, seguindo Pedro e ouvindo as palavras de Pedro, ele começou a registrar também o seu livro, e quando ele foi lido, ele foi considerado também um livro canonizado, porque as informações não se perderam. E tudo aquilo que ele deu, a sua perspectiva, começou a interagir um bocado com aquilo que os próprios apóstolos falavam nas suas escrituras também. Então, eles associavam que algumas informações, tanto de local, tempo, geografia, tudo aquilo estava entrando em consenso, e a única coisa que mudava era a perspectiva de quem estava escrevendo, de quem estava ouvindo, de quem estava observando toda a situação. Notaram que tudo fazia parte da mesma história, do mesmo parâmetro, e não se perdia informação. Na verdade, só se encontrava mais coisas, então eles notaram que esses livros não faziam com que a mensagem se perdesse, nem que as informações começavam a se distanciar umas das outras. Então, eles associaram esses livros de maneira a tratar como escrituras também. O próprio livro de Atos também foi dessa forma. O próprio Paulo foi considerado, todas as palavras que ele escreveu foram consideradas como escritura, porque os próprios apóstolos que leram as cartas de Paulo tratavam como escritura. Ele, apesar de não ser alguém que andou junto com os outros 12 discípulos, foi considerado discípulo de Deus, tanto pela palavra de Paulo, que Paulo tinha dito que andou com Cristo porque Cristo o chamou para ensinar tudo aquilo que tinha para ensinar, como também pelas palavras que Paulo transmitia através das suas cartas, e assim
os discípulos entenderam, não, isso aqui realmente é escritura, isso aqui realmente foi inspirado, porque ele fala de coisas que o próprio Jesus já falou para nós, então não tem como fugir. E muitas das informações que Paulo descreveu tinha muito a ver com o que Jesus transmitia para os discípulos de maneira mais profunda, e pelo fato de Paulo não ter tido, né, o contato com Jesus no mesmo momento que os próprios apóstolos tiveram, eles notaram que depois, pelo fato de Paulo ser um camarada muito entendido e muito inteligente, notaram que ele teve uma capacidade ímpar, né, de absorver toda aquela informação que o próprio Jesus havia lhe dado, dando a sua doutrina, e fazendo com que Paulo traduzisse tudo aquilo que Jesus tinha transmitido, até para os próprios discípulos, de maneira um pouco mais sofisticada, um pouco mais encaixadinha. Então, todos os lugares onde o próprio Paulo passou para entregar a mensagem de Cristo, quando eles notaram essas palavras escritas nas suas cartas, eles notaram que o próprio Jesus ele tinha explicado realmente aquilo para eles. Então, eles trataram as palavras de Paulo como realmente a escritura. Foi a partir desse momento que também trataram todas as epístolas e tudo aquilo que Paulo escreveu como também parte do cânon, né, para o Novo Testamento. No entanto, o livro de Judas e o livro de Hebreus, Judas, que não era o Judas Iscariotes, e sim Judas, irmão de Jesus, isso porque quem escreveu foi Judas, irmão de Tiago, que era irmão de Jesus. Então, por associação, era Judas, irmão de Jesus, que escreveu aquela epístola, que é o menor livro da Bíblia, por exemplo. O próprio, o que está escrito lá na epístola de Judas, pelo fato da associação do próprio Judas com Cristo, né, que era irmão direto de Cristo, foi tratado como um cânone justamente por associação. E o livro dos Hebreus, justamente pela mensagem. Ninguém sabe quem escreveu o livro dos Hebreus. No entanto, as mensagens contidas no livro de Hebreus são muito consistentes com aquilo que está escrito na palavra de Deus em si, né, no seu aparato extensivo. Então, tudo aquilo que está escrito no livro de Hebreus foi tratado como cânone justamente porque não entrava em conflito com nenhuma outra informação e, na verdade, só corroborava aquilo que já tinha sido escrito anteriormente. Então, é por essa razão que o livro de Hebreus também foi considerado cânone, justamente por esse aspecto. O livro de Lucas, obviamente, que era por associação, porque já tinha muita ligação com os apóstolos. O próprio Lucas, ele conheceu alguns dos apóstolos, então tudo aquilo que ele escreveu, que foi registrado, teve o aval dos apóstolos para que isso fosse transmitido. Então, isso também entrou no balaio. Enfim, continuando. Já foi. Ou seja, basicamente foi tudo isso. Quem aqui tiver alguma dúvida, porque eu realmente falei muito rápido, mas quem tiver alguma dúvida, quiser tirar agora, a gente já tira aqui essa dúvida. Alguém quer falar alguma coisa sobre a aula ou tem alguma... Pode falar, Adé. O primeiro cano foi pedido por Constantino, não? Não, a questão do Constantino, na verdade, foi com relação ao Concílio de Trento, né? Porque quando o Concílio de Trento aconteceu, Constantino era imperador. Então, quando o cânon foi separado ali no Concílio de Trento, já entra no embalo a questão do Constantino ter separado o cânon dos livros que foram para a Igreja Católica. Basicamente é isso. Tá certo. Alguém mais tem dúvidas? Ou tem alguma coisa para acrescentar? Ok, então, já que não há nenhuma dúvida e ninguém está sentindo falta de alguma informação, que a gente já termina a nossa reunião aqui. E agora a gente só se vê em fevereiro, né? Hoje é a última aula do ano de 2024, a gente já vai começar agora só em fevereiro de 2025, isso porque eu já vou estar viajando na terça-feira para o Brasil. Então, depois que eu voltar das minhas férias, a gente continua aqui nosso estudo. Agradeço muitíssimo aqui a presença de todos. Espero vocês na próxima aula. Na próxima aula, que não vai ser
Próximo sábado, só em fevereiro. Então, só para lembrar vocês, ok? Mas, qualquer coisa, se eu for fazendo algum tipo de material, algum tipo de apoio para dar aos alunos, eu já vou postando no nosso grupo no WhatsApp. Quem tiver acesso já vai ter acesso também a esse material. Ok? Então, a paz do Senhor a todos. Né? Uma boa noite. Rapaz, uma boa noite e obrigado. Pode ser, boa noite a todos. Vai ser boa noite. Paz. A paz do Senhor, boa noite e boa viagem, né? Para cá, para Fortaleza. Que Deus traga com segurança. Amém.